Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 5 de fevereiro de 2022. À medida que as conversas sobre a guerra na Ucrânia atingiram o auge e os temores de invasão aumentaram nas últimas 2 semanas, o ditador presidente da Rússia, Vladimir Putin, permaneceu decididamente, vamos chamar assim, acima da briga. Putin manteve uma agenda cheia, mas fez poucos comentários públicos sobre a crise internacional que atingiu o seu ponto máximo. Quero convidá-los a inscreverem-se no canal, a darem seu like e a compartilharem com suas redes sociais. O que vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais sobre esse assunto, da forma, da abordagem e da atualidade. Os Estados Unidos da América e a OTAN entregaram suas respostas por escrito às demandas de segurança russas, oferecendo a Moscou o que o secretário de Estado dos Estados Unidos da América, Antony Blinken, descreveu como uma saída diplomática de um caminho perigoso de escalada em direção à guerra. E então, ar morto. Na quinta-feira, Putin passou o dia fazendo uma visita pública solene ao cemitério memorial de Piskarioskoye para marcar o aniversário do levantamento do cerco de Leningrado, o nome da era soviética para São Petersburgo. Quando disse quinta-feira, é quinta-feira retrasada, depois que ele já teve a resposta dos Estados Unidos e da OTAN. Nessa oportunidade, ele depositou flores em uma vala comum que contém inclusive os restos mortais do seu irmão mais velho, Victor, que morreu ainda quando era criança durante o bloqueio na Segunda Guerra Mundial. Na sexta-feira da semana retrasada, Putin presidiu uma reunião de segurança nacional, mas novamente o Kremlin deu apenas uma leitura sem importância e divulgou um breve trecho de Putin discutindo um novo documento de política externa. Embora o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, tenha feito algumas breves avaliações sobre a carta que recebeu dos Estados Unidos, dizendo que os russos não tiveram nenhuma reação positiva sobre o principal ponto de discórdia, o pedido do Kremlin para a interrupção da expansão da OTAN para o leste, que seria o principal ponto. Ficou claro que o mundo teria que esperar por uma resposta de Putin. E Putin pode esperar, enquanto os líderes ocidentais se esforçaram muito com a crise na Ucrânia. Putin é um homem que enfrenta muito pouca ou nenhuma pressão política doméstica. Afinal, a oposição política foi marginalizada ou presa. Ele tem uma mídia estatal flexível e serviu a ele. E não precisa pensar em nenhuma campanha de reeleição no futuro próximo. Ele não precisa consultar um parlamento indisciplinado sobre assuntos externos, pois com a oposição na cadeia, ele elegeu uma folgada maioria obediente a ele. Isso faz dele homem com quem deve se conversar. É quem manda na Rússia. Na sexta-feira, o presidente francês Emmanuel Macron manteve um telefonema com Putin sobre a crise na Ucrânia. Macron divulgou através de nota de imprensa do governo francês, dizendo que Putin disse a ele, Macron, que Macron era o único com quem poderia ter uma discussão tão profunda sobre o assunto. O resumo da ligação do Kremlin sinalizou uma insatisfação de Putin com as respostas dos Estados Unidos da América e da OTAN, dizendo que as cartas não levaram em conta preocupações fundamentais da Rússia, como impedir a expansão da OTAN, recusar-se a implantar sistemas de armas de ataque perto das fronteiras russas, bem como retornar força militar e infraestrutura do bloco da OTAN na Europa para as posições de 1997. Ele já sabia que isso não ia ser aceito, nenhuma dessas questões. Mas a declaração deu pouca indicação de como e quando Putin planejava responder formalmente a essas cartas dos Estados Unidos da América e da OTAN. Na segunda-feira, próxima passada, os funcionários do Departamento de Estado disseram que receberam um acompanhamento por escrito da Rússia. Mas na terça-feira, o Kremlin disse que houve uma confusão sobre o assunto, insistindo que a Rússia ainda não enviou uma resposta principal aos Estados Unidos. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que a correspondência da Rússia considerava um assunto diferente. A resposta principal não foi entregue, ainda está sendo preparada, disse ele. Macron, que está se preparando para uma campanha presidencial,
não foi o único a se ocupar com a crise. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, revelou planos na sexta-feira para falar com Putin e viajar para a região em sua tentativa de desarmar a crise. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan fez uma oferta separada para engajar Putin, convidando o presidente russo para participar de uma cúpula e se oferecendo para mediar entre a Rússia e a Ucrânia. O Kremlin disse que Putin aceitou, dependendo da resolução da situação epidemiológica, e nenhuma data foi fixada, embora o ministro das Relações Exteriores da Turquia tenha dito a repórteres na quinta-feira que foi informado pelo Kremlin que será depois que Putin retornar dos Jogos Olímpicos de Pequim, que começam em 4 de fevereiro. Então, começaram ontem na realidade. Então Putin tem todas as cartas. Será que ele vai passar pelos Jogos Olímpicos de Inverno, convidado do presidente chinês Xi Jinping? Eles já marcaram uma cúpula dos dois para discutir assuntos comuns e essa crise com os Estados Unidos. Ele está agindo como um estrategista experiente ou um estrategista ruim. A adivinhação do plano mestre de Putin, ou ler sua mente para isso, pode ser um passatempo para especialistas. Mas o presidente russo deixou suas intenções muito claras por muito tempo e talvez o Ocidente não tenha prestado atenção nelas. Vejam o seguinte: em 2017, Putin expôs suas principais queixas no Fórum de Segurança de Munique. O argumento dele nessa ocasião: a expansão da aliança da OTAN para incluir ex-membros do Pacto de Varsóvia e os Estados Bálticos foi um ato de agressão dirigido à Rússia. Penso que é óbvio para a expansão da OTAN não tem qualquer relação com a modernização da própria aliança ou com a garantia de segurança na Europa, disse Putin. Pelo contrário, representa uma séria provocação que reduz o nível de confiança mútua. E temos o direito de perguntar contra quem se destina essa expansão? E depois houve o estacionamento de meios de defesa antimísseis dos Estados Unidos da América na Europa. Na visão de Putin, a defesa antimísseis que Washington classificou como um contraponto a estados como Irã e Coreia do Norte foi, na verdade, projetada para minar a dissuasão nuclear da Rússia, segundo a visão de Putin. Mais ameaçadoramente, Putin disse o seguinte: estou confiante de que os historiadores do futuro não descreverão nossa conferência como aquela em que a Segunda Guerra Fria foi declarada. Vejam só, o recado claro que ele deu nessa ocasião. Esse conflito, que já é chamado pelos principais analistas de geopolítica no mundo, chamado de Guerra Fria 2.0, ganhou gradualmente impulso desde então, através de sucessivas crises. A anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 e a guerra em Donbass. A intervenção do Kremlin na Guerra Civil da Síria em 2015. Interferência russa nas últimas 2 eleições americanas. Os envenenamentos de Salisbury em 2018 na Inglaterra, que foram envenenados cidadãos russos residentes legalmente no Reino Unido. E o envenenamento em 2004 do presidente ucraniano Viktor Yushchenko, na época candidato a presidente da Ucrânia, e assim por diante, entre muitas outras situações que foram feitas por determinação do presidente russo. Putin também construiu uma justificativa para a guerra no verão, quando publicou um ensaio histórico de 5.000 palavras, esse último verão passado, do ano passado, argumentando, em essência, que ucranianos e russos eram uma única nação. A Ucrânia, independente, em sua opinião, era uma divisão artificial de 2 povos, dizia Putin nessa ocasião, e, portanto, não era um Estado real. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que Putin e seu governo não se apressarão em julgar a resposta dos Estados Unidos. Agora que a Segunda Guerra Fria está ameaçando se tornar muito quente, o mundo deve esperar para ver se o próximo passo de Putin sinaliza uma virada para pior nos assuntos globais. Bom, essa guerra ela já existe. Mas o que a gente pode tirar daqui, inclusive eu falei no meu último vídeo,
ela não vai continuar de uma maneira mais quente agora, ou seja, a Guerra Fria 2.0 não vai se transformar agora numa guerra quente, ou numa guerra 3.0, numa grande escalada militar, Rússia, Ucrânia e Europa, e nem só Rússia e Ucrânia. Ela já existe, essa guerra. Toda semana os mercenários russos que estão na região de Donbass, em Luhansk e em Donetsk, estão a bombardear as posições ucranianas. E sempre morrem soldados ucranianos. E a Ucrânia não está respondendo novamente a essas violações de cessar-fogo, para que não dê um motivo para a Rússia atacar, dizendo que é a Ucrânia que está violando o cessar-fogo, porque a política de mentira típica da KGB, do ditador Putin, essa é a política deles. Então eles deixam que eles atirem e procuram se abrigar, mas sempre algum tiro acaba, um tiro de canhão, alguma coisa assim, um morteiro, acaba atingindo soldados ucranianos. Mas na realidade, o que eu quero inferir principalmente é que nessa guerra que já existe, não precisaria ler a mente do Vladimir Putin. Os fatos, como já vieram vindo há alguns anos atrás, estão claros. Né? Desde aquele acontecimento em que ele falou na Europa, que eu referi no início, de que era uma agressão à Rússia, ele considerava os países da antiga União Soviética aderirem à OTAN. Ele já disse isso. A agressão dele à Geórgia foi outro sinal. E todo mundo deixou ele crescer, criar força, criar asas e não fez nada. Notadamente do governo americano Bush para cá, do Obama para cá, agora o Biden que está procurando dar uma travada nele. Por causa disso que ele não invadiu mais a Ucrânia, não pegou mais um pedaço da Ucrânia, por causa do poder dissuasório do presidente Joe Biden. Não tenho nenhuma dúvida disso. Se tivesse lá o Obama, o próprio Trump, já teria pego e talvez bem mais do que a gente imaginava. Ele e Trump tinham um relacionamento muito bom, muito cordial, e Trump chamava ele de líder. Chamava o ditador russo Putin de líder. Esse mesmo formado na escola da KGB. Acho que vai muito se desenrolar ainda. Vai acontecer ainda durante esse ano inteiro, essa pressão vai continuar. A Ucrânia vai continuar sendo chantageada pela Rússia, como vem sendo até agora. O terror vai continuar sendo feito pela Rússia e eles vão sempre fazer o papel de coitados perante o Ocidente. Vamos ver como é que isso vai terminar e os próximos lances que eu vou relatar desse seriado, né? Rússia, Ucrânia e Estados Unidos, que na realidade a Ucrânia é o refém da Rússia, é isso que ele está fazendo nessa guerra com o Ocidente, nessa guerra com os Estados Unidos da América, que é o único país no mundo capaz de fazer um contraponto a Vladimir Putin, ditador da Rússia, e sua política belicista, sua política de fazer guerras e matar pessoas para poder dominar e mostrar o que ele chama de poder da Rússia, que na realidade é o poder pessoal dele e do grupo dele, pois as decisões são unicamente do próprio Vladimir Putin. Obrigado a todos vocês que assistiram a este vídeo. Peço a vocês que deem um like se vocês assistiram até aqui, tenho certeza que gostaram. Peço que inscrevam-se no canal, convido-os, é importante ajudar a fortalecer o canal, porque vocês veem aqui, vocês não veem em outros canais, nem da mídia tradicional, nem das mídias na internet. E também que compartilhem com suas redes sociais. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, rezemos pela paz na Ucrânia e paz no mundo, paz e bem.